Boa tarde, meus amores. Nós iremos trabalhar hoje com a caderninho de história, certo? A gente vai trabalhar no caderninho e nosso assunto é de história. Vocês vão pôr lá a história, vão copiar as atividades que ia passar agora todas no caderno, tá certo? Ó, o porquê o dia 15 de novembro é feriado. Nós iremos vivenciar o dia de ontem, que foi 15 de novembro, foi feriado. Saiba que o que aconteceu no dia tão importante de 15 de novembro para transformar a data de um feriado nacional. Todo mundo adora o feriado. Se for prolongado, melhor ainda. Especialmente no final do ano, quando a correria só aumenta e tudo que você quer é ter um tempinho para descansar. O feriado de 15/11 é um destes dias que a gente adora, mas a quem nós devemos agradecer por esse feriado? Nós devemos esse dia de descanso ao Marechal Deodoro da Fonseca, militar e político brasileiro, que no dia 15 de novembro de 1889 proclamou a República Brasileira, derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Poder e teve que sair do país, assim como a família real. Então, esse dia de 15 de novembro foi no ano de 1889 que Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Então, este feriado nacional do dia 15 é a proclamação da República. Quem proclamou a República foi Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era um militar e político brasileiro. Ele derrubou a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e pondo fim à soberania de Dom Pedro II. Com isso, Dom Pedro II perdeu o poder e teve que sair do país, assim como a família real. A proclamação aconteceu na Praça da Aclamação atual, que é a Praça da República, na cidade foi do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. No mesmo dia foi instituído um governo provisório que tinha o Marechal Deodoro como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como vice. Vamos ver. Então, a proclamação da República é no dia 15 de novembro, né? Foi no ano de 1889. Quem proclamou a República foi Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era um militar político brasileiro. A proclamação aconteceu na Praça de Aclamação atual, que é a Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil. No mesmo dia foi instituído o governo provisório, que tinha o Marechal Deodoro como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como vice. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca era o presidente e o vice era o Marechal Floriano Peixoto. Então, esse dia que nós estamos vivenciando é o dia 15 de novembro, que foi proclamado no 15 de novembro, no ano de 1889. É uma data muito especial, onde Marechal Deodoro, né, que era militar, era um brasileiro, ele proclamou a República Brasileira, derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e
pondo um fim à soberania de Dom Pedro II. Então, graças a Marechal Deodoro da Fonseca e seu vice no tempo foi Marechal Floriano Peixoto. Então, ele proclamou a República. Então, vamos ver agora uma atividade. O que é que tia pede? Tia pede que vocês vão pôr no caderno essa atividade, tá certo? Vamos ver aqui. 15 de novembro, proclamação da República. Beth, você sabe quem proclamou a República do Brasil? Foi o Marechal Deodoro da Fonseca, Beth respondeu. Aí o menino, isso aconteceu em 15 de novembro de 1889. Foi como tia já tinha explicado anteriormente, né? Aí o menino responde, foi a partir desta data que o Brasil deixou de ter um imperador. Quem era o imperador? Dom Pedro II, né? Sim, aí Beth, sim, e passou a ser governado por um presidente. Então, por isso que daqui a 2 anos a gente vai ter de 4 em 4 anos para prefeito e, no caso, também 4 anos para presidente. A gente teve há 2 anos atrás. E a gente vai ter, faltam 2 anos para a gente fazer a eleição presidencial. Ou seja, nesta data, em 4 em 4 anos, né? Nós temos umas eleições que nós vamos para urnas, as pessoas de maiores de idade, e decidimos em quem nós iremos votar para governar o nosso país. Então, assim, é uma escolha difícil, né? É uma escolha compromissora, é uma escolha de repensar e repensar em quem irá colocar, porque, assim, o nosso país, ele está cada vez mais, né, os eleitores estão cada vez mais desacreditados dessa política. Por quê, tia? Porque os políticos prometem e não cumprem. E o eleitor passa por sacrifício, como a gente está vivendo agora, né? A gente o povo elegeu Bolsonaro e algumas vantagens eles tirou de muitos cidadãos trabalhadores e pais de família. Então, nós temos que ir para a urna, pensar em quem a gente vai votar. Quando vocês ficarem de maior idade, vocês vão tirar o título de vocês e vão representar, né, através de um voto, a sua escolha. Que vocês vão votar em presidente, né, depois em deputado estadual e o federal. Primeiro aqui, escolha a opção correta. A gente viu aqui em cima que o menino falou que a proclamação da República, quem proclamou foi quem? Marechal Deodoro da Fonseca. Foi em 15 de novembro de 1889. Vamos ver se a gente consegue responder. Quando foi que o Brasil deixou de ser governado por imperador? Foi no dia 7 de setembro, 15 de novembro de 1889 ou no dia 21 de abril? Vocês lembram lá em cima que a gente está revivendo o dia 15 de novembro, que foi o dia de ontem, que foi feriado nacional. Ou 21 de abril. Então, a gente vai aqui, né? Nós estamos, que deixou de ser governado pelo imperador foi no dia 15 de novembro. Quem proclamou a República no Brasil? Será que foi Bolsonaro? Será que foi Dom Pedro I? Será que foi Tiradentes? Ou será que foi Marechal Deodoro da Fonseca? Vocês lembram lá em cima? Então, você vai marcar com um xizinho. Então, essa atividade de hoje vocês vão pôr no caderno, não esquecer, viu? Porque a gente está refazendo revisão, trabalhando no caderno, tanto de português como de história. Então, relembrando, no dia 15 de novembro foi proclamada a República. Quem proclamou a República foi quem, minha gente? Marechal Deodoro da Fonseca. Em que ano? Será que foi do ano de 1500 ou foi no ano de 1889? Aí vocês respondem lá a questão bem bonitinho.